Boa noite. Oi. Vou chamar aqui Malu. Olá, Oi. tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô. E você, tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Agora não dá Que mais para bom. fixar o negócio aqui, né? No Não YouTube. dá? Ah, mudou. O Instagram mudou. Bem, Toda hora muda. são 8h01. Vamos esperar aí um pouquinho o pessoal ir entrando, se acomodando, né? Você também aí, se acomode. Vamos ter aí pelo menos 1 hora de conversa, né? Que é o que o Instagram Sim. permite. O pessoal tá entrando aí, Eduardo, Lelê, Lelete, Cida. Boa noite, gente. Bem-vindas a mais um Filósofas na Rede. Eu acabei de sair de uma live alta, então assim, eu tô num batidão, ficar falando pra câmera. Cida, boa noite. Então, hoje a gente vai ter um evento especial, né? Um lançamento de um livro, né? É o segundo lançamento que a gente faz nas Filósofos na Rede, nesses quase 6 meses aí que a gente está, né, fazendo essas lives, agora roda de conversa, etc. Então, o pessoal está entrando, e aí hoje a gente vai escutar um pouco do livro da Malu, que também já esteve com a gente nas Filósofas na Rede, né? A gente já fez uma live junto, que foi maravilhosa, assim, repercute até hoje, não sei para você, mas muita gente diz que viu no YouTube, né? E comenta que foi uma live muito Sim. legal, Eu coloquei no muito meu aprendizado. curso. Pois é, o curso que eu estou fazendo também, né? Pois é. Eu, Eu gostei eu tanto que eu falei, vou pôr no curso. Sim, então eu imagino que essa live vai ser nesse mesmo nível. Com Então, certeza. Malu, vamos começando. Então, eu tô com um problema porque tem uns vizinhos novos aqui, os cachorros ficam chorando. Então, não sei se está dando para escutar, mas vai ter esses Dá, cachorrinhos mas chorando. também não tem Eu vou problema. tentar segurar o meu fone para não vazar muito o som do cachorro quando estiver falando. Mas então é isso, gente. Estamos aí com Malu Gimenez, que está lançando seu livro, está fresquinho, saindo aí da gráfica, e ela vai contar pra gente o processo do livro e a sua trajetória, que muita gente já conhece, mas ela é sempre bom falar, né? E é isso, Malu. Pode ir lá, começa, fala aí o que você quiser. Então eu vou Tamo junto. começar falando de mim, né? Quem não me conhece, eu sou Malu Gimenez. Eu sou filósofa. É tão legal estar aqui, né, com isso da filosofia de mulheres, é muito importante. Então, eu sou filósofa, eu fiz mestrado e doutorado em estudos de cultura contemporânea, e no meu doutorado eu estudei gordofobia, e defendi uma tese que chama Lute como uma Gorda, Gordofobia, Resistências e Ativismos, que é o que está virando o livro, né? A gente abriu uma pré-venda agora, junto com a editora Filos, que super acreditou no projeto, porque eu não tenho dinheiro, eu sou filósofa e professora. Não tenho grana, e aí eles gostaram da tese, eles acharam muito interessante, falaram para mim, não, vamos tentar fazer essa pré-venda, vamos montar um livro artístico com um projeto de arte. É um livro muito bonito, assim, com fotos de mulheres gordas maiores no Cerrado, onde eu moro, né, Chapada dos Guimarães. E eu chamei uma amiga, tem a fotografia da Ju Queiroz, né, que mora aqui na Chapada, e eu chamei uma outra artista, que é a Paula Mello, que é gorda, filósofa também, de Marília, que fez as colagens, né, das fotos, que ficaram super legais. E aí a gente está nesse pré-lançamento, na divulgação do livro, para que a gente venda, né, e consiga aí levar para frente, mas está indo super bem, estou trabalhando para caramba, né, e falando sobre isso. Então é um livro escrito em primeira pessoa,
Eu parto do meu corpo, dos meus traumas e das minhas recordações e lembranças para falar sobre a gordofobia e depois falar de outras mulheres. E é uma linguagem assim super de boa, porque às vezes as pessoas acham que porque é tese é uma linguagem difícil e tal. E é autoetnografia. A autoetnografia ela tem isso, né, da linguagem ser mais acessível. Então, a minha ideia, quando eu comecei a escrever, e uma amiga minha, a Gaia, mulher gorda também, que fez a revisão, e a gente ficava conversando muito, eu falava assim, eu quero que a pessoa tenha a sensação que ela está trocando uma ideia comigo. Tá aparecendo isso, ela, então vamos melhorar aqui e tal. E aí, tô tendo uns feedbacks, já tive na tese, né? Dessa leitura aparecer isso mesmo, a gente está conversando sobre, eu contando para a pessoa, porque em primeira pessoa é foda, né? Eu contando para a pessoa o que aconteceu comigo, o que eu estudei, o que eu pesquisei. Então é um livro cheio de potência, né? Um livro importante para o ativismo, para mostrar que existem pessoas que estão pesquisando, né? Não sou só eu, são várias pessoas que estão pesquisando, mas esse livro ele vem levantar, né, também essa discussão que, aliás, muitas vezes é confundido, né? É confundido com body positive, é confundido com livro de autoajuda. Então é importante também aparecer esses estudos para as pessoas perceberem que é um tema sério, que existem pessoas debruçadas 5, 6 anos para falar sobre isso e tal, né? Acho que é mais ou menos isso. Sim. Queria que você falasse então um pouco como é que foi que eu acho que é um tema legal também da gente falar aqui no Filósofos na Rede, né? Esse tema da academia, né? Como é que foi o seu processo dentro da academia para escrever esse texto com essa forma, né? Essa autoetnografia, que eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, para quem nunca ouviu falar nesse termo. Mas como é que foi? O que você teve que enfrentar por conta do tema e por conta da forma do seu texto? Então, eu tive muita sorte. Eu venho da filosofia, você sabe, a filosofia é extremamente careta, né? Não todas, mas a maioria. A gente estuda europeus, né? E falar em primeira pessoa, escrever em primeira pessoa, na minha formação era algo inconcebível, jamais, né? E eu fui para antropologia, eu estudei um tempo na Espanha e comecei a perceber outras maneiras de falar, de contar, de escrever, de fazer ciência. E aí quando eu vim morar no Mato Grosso, que eu vim para estudar indígena, juventude indígena feminina aqui, entrei na UF muito legal, que era de estudos de cultura contemporânea, com professores muito sacados, com novas maneiras de fazer ciência, novas maneiras de escrever, com temas tipo cotidiano, consumo, sexologia, enfim, um monte de temas interessantes que eu me interessei. E aí eu fiz o mestrado, e no mestrado a minha orientadora que me propôs, falou, por que você não escreve em primeira pessoa? E aí eu tomei assim, tipo, puta, em primeira pessoa eu não vou conseguir, cara, é muito difícil. Quando você escreve, né, de um jeito, você desenvolveu a vida inteira. E ela falou, olha, tenta, porque é muito importante que você coloque suas opiniões. Eu estudei mulheres também no mestrado, saberes e sabores subalternos aqui na Chapada dos Guimarães. E aí eu comecei a desenvolver já isso, só que eu não conhecia autoetnografia. Eu conheci e desenvolvi a escrita em primeira pessoa. Quando eu comecei a estudar gordofobia, corpo gordo, feminismo mais profundamente, eu descobri que existia uma maneira de escrever dentro do feminismo negro, e aí são outros nomes, mas a autoetnografia sai daí, né? De você colocar a sua vivência naquilo que você estava estudando. E eu falei, cara, é isso aí que eu tenho que fazer para falar sobre o corpo gordo, porque algo também que me incomodava muito quando eu comecei a estudar era ver pessoas magras falando sobre os nossos corpos sem a vivência. Eu vi algumas pessoas fazendo isso, como eu vi também pessoas brancas falando sobre vivências racistas sem viver e tal.
E aí eu comecei a ler Bell Hooks, que ela fala bastante, né? Comecei a acompanhar algumas pessoas no México que faziam autoetnografia, a treinar os meus artigos, tudo eu comecei a escrever em primeira pessoa. Eu já não escrevo mais em terceira pessoa, claro, às vezes você escreve quando você escreve com alguém e tal, mas a minha escrita já não é mais em terceira pessoa. Eu tive um problema com isso, porque demora para você adaptar e tal, mas é libertador. Escrever em primeira pessoa não tem volta. Não tem volta porque você está falando do seu ponto de vista sobre as coisas, você está sendo honesto com aquilo que você está escrevendo. Então, a potência, a força da escrita, ela é muito maior, sabe? E foi graças a essa orientadora aí que eu tive, que fez, a minha orientadora Juliana Bonizio, no mestrado e no doutorado, ela apoiou e ela bancou o tema e fomos que fomos. Agora, claro, houve muitos momentos de preconceito, né, com a academia, né? Tanto escrita de primeira pessoa quanto o tema. Eu lembro que quando eu comecei, lá em 2014, eu comecei a pesquisar antes de terminar o mestrado. No mestrado eu descobri que existia alguma coisa muito grave com as mulheres, porque todas as mulheres que eu entrevistei no meu mestrado, todas, a gente falava de alimentação, todas falavam sobre gordura, sobre não poder engordar, ou sobre estar gorda e ter vergonha. Eu falei, gente, é um negócio muito louco isso aí. E eu, como mulher gorda, falei, não, isso aqui tem alguma coisa muito mais profunda acontecendo. E aí eu comecei a pesquisar na gringa, que já você nem ouvia falar disso, e descobri o termo gordofobia. Falei, é isso, né? E aí na hora eu tinha já lido Estigma do Goffman, eu falei, cara, se encaixa perfeitamente, né? E aí nesse momento eu já comecei a falar sobre isso, sobre corpos gordos. Então, quando eu falava que eu ia pesquisar isso e tal, as pessoas davam risada. Como assim, gordo? Vai pesquisar, as pessoas vão pesquisar gordofobia e tal. Então, é bem diferente de hoje, né? As pessoas dão risada ainda, com certeza, mas tem muita gente que quer ouvir. Tem muita gente que me chama para falar, tem muita gente que quer ouvir sobre esse tema. Naquela época não tinha, não existia isso daí. Uhum. Então eu venho, assim, é uma caminhada longa, né, que eu tô fazendo aí, vai fazer 6 anos agora, com esse tema. A escrita em primeira pessoa também, ela me colocou como ativista na tese, eu assumo isso. E foi num congresso com umas professoras da Unicamp, apresentando um trabalho. E eu falei, eu sou ativista, eu virei mais ativista ainda, e agora que eu vou assumir, o que eu faço? Eu falei, assumir, coloca aí no texto. E aí tem um capítulo lá, falando como essa pesquisa me mudou, me transformou, me mudou, me modificou, e como eu acabo modificando a pesquisa por ser gorda e por ser ativista, né? Então, e o Foucault também, né, o lance do ativismo dele também tem a ver, porque aí eu comecei a ler esse Foucault ativista e achei muito honesto, e não tem como não transformar, né? As pessoas falam pra mim, você fala do corpo gordo, o cara gozando, dá vontade de ir lá estudar. Porque é isso mesmo, né? Ela é parte de mim, é diferente você pesquisar algo que parte de você e que você vai fazendo uma caminhada junto com a sua vida, sua vivência e suas experiências. Uhum. Então eu tenho tesão pra caramba no que eu faço, ainda bem. Maravilhoso. É o que a gente procura, né? Assim, já tem algumas perguntas já surgindo, já passou alguma, mas enfim, eu tive que sair de lá de onde eu estava por causa do cachorro. Aí, enfim. Ale Velasquez pergunta como trabalhar na educação básica lá no início da vida da criança gorda, sabendo que a escola não está preparada para esse corpo, né? Eu acho que esse é um tema que eu gosto muito de te ouvir falar, porque realmente, se esse seu tema ainda é alguma coisa pouco estudado dentro da academia brasileira, qualquer tipo de estratégia para pensar isso nessa fase, né, na infância, é ainda mais novidade, né, ainda mais inusitado do que pensar a gordofobia, que hoje já virou um tema
né, vamos dizer, mais popular e tal, que a gente ouve falar. Então, eu achei uma boa pergunta, eu sempre gosto de falar sobre isso. Então, você pode falar um pouco sobre essa questão no início da vida da criança? Então, é um tema que pega, né? Eu escrevo um pouco sobre isso, eu tenho algumas parceiras pedagogas que a gente estuda junto, a Cláudia Reis. Ontem eu fiz uma live num grupo de estudo sobre infância e diversidade. Eu tenho um projeto que chama Lute como uma Gordinha, que é oficina para criança sobre gordofobia. Me pega porque eu sempre penso que se alguém tivesse conversado comigo na minha infância, tudo teria sido diferente, sabe? Então, parte de mim, tudo parte de mim na minha vida, depois que eu comecei a escrever na primeira pessoa. Isso também tem a ver com isso, né? Eu acredito que a gente precisa se preparar. As perguntas, elas são sempre como tratar a criança, como fazer. Vamos se formar, vamos conhecer o que é a gordofobia, não tem formação para trabalhar sexualidade, não tem formação para trabalhar violência, não tem formação para trabalhar, sei lá, o que, bullying, né? Vamos fazer formação sobre gordofobia, porque não existe, não é uma coisa simples e superficial. Fala para a criança, não é isso. Né? A gordofobia ela é estrutural, ela é estruturante, ela é institucionalizada na gente aqui. Então, eu tenho visto muita gente querendo combater a gordofobia sendo gordofóbico, por não ter uma formação. Eu preciso deslocar o meu pensamento e a minha forma de ser dessa que eu estou agora, quando eu estudo o corpo gordo. Você está fazendo curso, é isso. É entender por que isso está tão enraizado, é entender o que é a gordofobia e como que eu vou modificar isso dentro de mim nas minhas ações. Porque senão eu estou repetindo sempre, né? E professor é automático, eu sei, eu sou professora. A gente liga automática mesmo porque a nossa vida é super... É corrida, é várias salas, é um monte de aluno, né? Então, rever isso parte de um empoderamento intelectual, né? De uma formação mesmo, de que eu entenda, e a partir de que eu entendo como funciona isso estruturalmente dentro da casa do aluno, né? Do pai, da mãe, que é o primeiro contato com a gordofobia, e depois lá na escola eu reafirmo aquilo que o pai, e a direção, e a tia da merenda, e o não sei o quê, e o tio que limpa, todo mundo é envolvido, e o pipoqueiro na porta, todas as pessoas estão envolvidas nisso. Então, se a gente não tem uma formação, se a gente não estuda, a gente começa a tratar a gordofobia de maneira superficial e não muda. Né? Nada na vida muda se a gente não se aprofunda naquilo. Então, se eu percebo, né, que é importante, eu trabalho com infância, eu percebo que é importante esse tema, eu tenho que procurar formação. Eu sei que a gente vive numa sociedade, né, que é tudo tipo, faz assim, aí você vai lá, faz e resolve. Não é, gente, isso é uma mentira que vendem pra gente, as coisas não são assim. Né? É um tema muito sério, é um tema que a gente precisa se debruçar, que a gente precisa conversar, que a gente precisa ler, pensar, repensar como que a gente faz na sala, observar como a gente tem feito. É um trabalho com a gente mesmo, né? Com certeza. E, enfim, poderia falar sobre várias coisas, mas vou tentar focar no livro, né? Mas um pouco disso que você está falando também eu acho que tem a ver com o método, né, arqueológico do Foucault, né? Da gente ir na raiz lá, né? Tudo a ver. Eu aprendi sobre a origem do ativismo gordo, que surge lá nos Estados Unidos, com o Fat Underground. Eu não fazia ideia. E eu amo a Cassie Elliott, né? A Mama Cassie. Eu não sabia, não fazia ideia de que a morte dela teria dado... Fico até arrepiada, sério, gente. Tipo, não dá pra ver não, mas... porque realmente... Mas é de arrepiar. Eu não sabia. Você já viu aquele vídeo? É de arrepiar aquilo, gente. Sim, então, assim, para quem não sabe, né, a Cassie Elliott, que era do The Mamas and the Papas, ela, por conta da gordofobia médica, né, ela tem um diagnóstico errado
né? Porque só viam ela como um corpo gordo, e então ela acaba falecendo por conta de um tratamento equivocado, que não tratou o que ela tinha e, enfim, focou no corpo dela. Na não tratou ela... verdade, não foi, pelo que eu li, não foi um diagnóstico errado. Eles não quiseram se aprofundar nas queixas que ela dizia, né? Foi displicência mesmo. Ela tinha muitas dores no estômago e eles achavam que era porque ela estava muito gorda, em vez de fazer exames para ver. E era um câncer que estava se alastrando, né? Ela morre disso. Então, e isso acontece comigo, com você, que todo mundo que é gordo, quando chega, ainda mais gorda, maior, quando chega num consultório médico, eu tô com dor aqui, a pessoa fala, não, mas você precisa emagrecer. Não, mas eu quero fazer exame aqui, porque é aqui que eu tô com a dor, né? Então, o nascimento do ativismo gordo é da gordofobia médica, né? Que tem matado aí pessoas. A gente vê número de pessoas gordas, né? 57% da população, mas a gente não vê a numeração de pessoas que morrem por causa da gordofobia, que deve ser muito maior. E aí coloca qualquer coisa, depressão, a suicídio, sei lá, né? Mas não existe um estudo, olha só. Né? Isso, a gente começa a falar isso lá nos anos 70, com Fat Studies e tal. A gente está em 2020 e a gente ainda não tem uma estatística. Triste, sim. né? Outra coisa que também, conversando recentemente aqui com uma... enfim, uma moça que era advogada, ela estava falando sobre esse tema, né, da gordofobia e tal, e ela se deu conta de que ela realmente nunca nem ouviu falar de advogados que tratem, né, legalmente do direito das pessoas gordas, assim, porque tem advogados especialistas no direito das pessoas com necessidades especiais, né, em questões do racismo, etc. Mas, assim, advogados, né, assim, realmente, né, que tratem dessa temática do direito das pessoas gordas, né, não tem, assim, ou se tem é muito pouco discutido, isso não é discutido de maneira nenhuma na faculdade de Direito, em nenhum lugar, né, mas, enfim, conversando sobre isso esses dias, mas aí, voltando ao que eu tinha falado, porque se a gente deixar, a gente vai ficar aqui conversando, eu queria que você falasse do livro, qual que é a parte que você acha do livro, assim, mais... vamos dizer, original, além da questão de você escrever na primeira pessoa, né? Mas o que o seu livro traz assim de novo, né? Para o debate? Em que lugar você acha que o seu livro traz algo diferente do que se já tem feito em relação à temática da gordofobia e etc? O meu livro, ele é um livro denúncia da gordofobia no corpo das mulheres. Ele inteiro é isso, né? Então, o meu livro, ele denuncia como os corpos femininos gordos são tratados desde as suas infâncias, com depoimentos, né, com minhas referências e com uma análise na raiz, como você estava falando, de alguns conceitos, o porquê que isso acontece, e como isso é violento, e como isso é cruel, e como isso deve ser discutido, falado, né, levantado, como o conhecimento sobre o corpo gordo é violento. Existe aí uma injustiça epistêmica contra os nossos corpos. Né? Então, precisa ser revisto esse conhecimento sobre os nossos corpos. Precisa ser construído novos saberes sobre os nossos corpos. Então, o meu livro é isso, é uma denúncia sobre toda essa violência que os corpos femininos gordos passam na vida, desde as suas infâncias, e que é sustentado por um discurso de poder médico, por um discurso de poder educacional, por um discurso de poder midiático. Então a gente precisa rever isso daí. É uma questão de direito humano, de dignidade, né? Então eu acho que o meu livro ele é inovador nesse sentido. Não existe, eu não conheço nenhum texto livro, né? Porque lógico, tem muita dissertação, tem muita não também, mas tem algumas dissertações, tem algumas teses que já começam a sair, mas não existe, eu não conheço nenhum livro que fale
da gordofobia como um tema central e que denuncie a forma institucionalizada no mundo como trata esses corpos, sabe? Que é a raiz da questão da gordofobia, do ativismo gordo. Por isso que eu termino com o ativismo gordo, né? A raiz do ativismo gordo é a morte da Casa Elliot. Por quê? Porque ela foi negligenciada. Igual ela, existem milhões, que a gente nem sabe, porque isso nem aparece. Né? Sim. Então é isso que tem de novo. Perfeito. Uma outra coisa que eu queria perguntar, eu não sei se você se debruça sobre isso, assim, mas enfim, você vê alguma especificidade da gordofobia no Brasil, diferente enfim, das que tem nos Estados Unidos, de onde surge o ativismo e tal? Você consegue ver alguma especificidade, alguma coisa que faz uma gordofobia à la brasileira? Então, eu não estudei ativismo gordo nos Estados Unidos, eu estudei na América Latina, né? Eu fiz parte da organização do primeiro encontro do ativismo gordo na Colômbia, que foi o ano passado, que teve um encontro muito importante com mulheres de todos os cantos, e a gente conversou sobre algumas coisas. É muito parecida, mas é claro, a gente tem o problema do racismo aqui super forte, que ainda quando você, da classe social, porque a gordofobia, o corpo gordo, ele está mais presente nas classes menos abastadas, né, nas classes na periferia, nas favelas, né, nas pessoas pretas no Brasil. Então, estudar gordofobia e interseccionalidade é uma coisa muito importante mesmo. A Mirane, minha companheira aí de palestra, que dá aula na UFRJ, ela é da área da saúde e tal, sempre pontua isso como mulher preta, né? As mulheres que matam, a gordofobia mata as mulheres, mas mais mata mulheres negras e periféricas. Né? Isso é algo aqui muito, muito forte, né? Uma coisa no ativismo diferente de todos os lugares também, que tem a ver com a gordofobia, é como a gente conseguiu discutir gordas maiores e gordas menores. Não tem essa discussão. Eu vi pessoas lá no ativismo que para mim não eram gordas. Isso não faz muita diferença, né? A minha maneira de estudar faz muita diferença, porque eu sou gorda maior, eu sei a diferença que é caber numa cadeira e não caber numa cadeira, né? Isso tem que ser falado. Eu estava conversando hoje com uma ativista, a gente estava falando sobre isso, né? Como a gorda maior, ela sempre vai sofrer mais gordofobia e mais violência, inclusive às vezes dentro do ativismo. Porque uma gorda maior incomoda triplicamente o que uma gorda menor incomoda. E ainda mais se ela tiver em evidência. Eu percebo isso no olho das pessoas. Presta atenção no ativismo. Quem aparece mais são as menores. As maiores não aparecem, ou uma ou outra por conta de outras coisas e tal. Mas é muito incrustado na gente, sabe? É muito dentro da gente, nem percebe, a gente tem que ficar o tempo todo repensando, falar, puta, isso aí é gordofobia, me tratou assim porque é gordofobia. Então, falar sobre gorda maior e gorda menor, quando a gente falou sobre isso lá no evento, elas falaram, nossa, isso é muito importante, cara, isso é muito importante, porque a gente tem que fazer ativista para as maiores que não estão cabendo, né? Então, tem essa diferença aí. Ótimo. Que eu ia perguntar. Não, perfeito isso que você falou. Nossa, então foi uma pergunta da cabeça agora que escapou, porque é tanta coisa que vai passando um filmezinho. Mas também digo, quem quiser fazer uma pergunta, né, fica à vontade aí para escrever no chat. Então, era sobre... Queria que você falasse um pouco do título, era isso, do título. Lute como uma gorda.
falar um pouco da origem desse título, porque eu sei que tem uma história por trás, né, até você chegar nessa frase, né, que está até atrás de você. Então, se você puder contar um pouco sobre como você chega nesse, né, nesse título, Lute como uma Claro. Foi o seguinte, lá no segundo ano, terceiro ano do doutorado, eu comecei a ir nas palestras, a falar, e ninguém sabia disso, ninguém entendia, confundia. Eu falei, cara, eu tenho que tirar da universidade essa discussão, né? Eu via na universidade, as pessoas tinham acesso, sabiam, tal. Eu saía da universidade, como assim, né? E sempre nas palestras, nas rodas de conversa, muitas mulheres gordas iam porque queriam saber, sabe? E aí eu falei, cara, eu vou criar um projeto que eu tire da universidade, que vá além dos muros da universidade, essa discussão. E que seja tipo um guarda-chuva, né? Que eu possa fazer rodas de conversa, que eu crie um coletivo, que eu faça uma cartilha, que eu possa fazer camisetas, que eu possa fazer eventos, ensaio fotográfico, o que der a gente faz. E aí, que nome, qual vai ser o nome e tal. E tava aquela discussão do Lute como uma garota, de ser uma frase feminista quando as mulheres saem nas ruas, né? Acho que foi, quando que foi isso? 2013. Sou péssima para data. Eu acho que foi 2013, posso estar errada, tá? E isso na minha cabeça tal, e eu peguei e falei, tem que ser um nome de ativista, tem que ser uma frase, não um slogan, pá. E aí eu pensava, perguntava para as pessoas, e aí me veio, eu falei assim, porra, lute como uma gorda. Porque é o tempo todo lutando como uma gorda. E aí a gente montou, eu lembro que até a pessoa que estava comigo na época, falando, ela falou, mas é muito forte. Eu falei, é a minha cara. Vai ser Lute como uma gorda. E surgiu aí o nome, pegou pra caramba. A gente fez muito evento, cara, muito evento, muita roda de conversa, ensaio fotográfico, que depois veio fazer o ensaio do livro também. Nasceu um coletivo aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, que chama Gordas Chomanas, né? E aí vou usar tal, comecei a usar, e aí a Puta Peita, a gente ia conversando com a Jéssica Balbina, ela falou, vou falar com a Puta Peita pra ver se rola da camiseta, né, que elas fazem as frases. Eu falei, ia ser legal. E aí a gente fez uma parceria, eu e a Cá, da Puta Peita, e ela falou, vamos lançar então a frase. Eu falei, beleza, mas aí você vai vender até G? Você vai ter que... E aí virou outra história, porque ela teve que reformular toda a grade dela, chega hoje até o G5, e aí eu experimentava, falava, não, a gente precisa fazer uma modelagem, então ela foi atrás de modelagem para pessoas gordas, toda uma, né, de acessibilidade. A gente ainda está nesse processo, né, semana que vem eu e a Jéssica vamos sentar com elas para estar falando e tal, sempre assessorando, né? Então é um slogan aí que pegou e que eu tenho feito muita coisa com ele, eu tenho me associado a isso, né? O Lute como uma gorda, mais ainda do que os estudos do corpo gordo, apesar de eu ter sido a primeira pessoa que montei, né? Eu que fundei estudos do corpo gordo transdisciplinares aqui no Brasil, junto com outras mulheres. Eu tinha essa necessidade, porque eu me sentia sozinha, né? Não tinha ninguém que pesquisasse e tal. Depois da minha tese, esse grupo ele tem ficado um pouco mais no WhatsApp. E a minha ideia não é essa. A minha ideia é que a gente crie um grupo de estudos mesmo, sabe? Que a gente consiga produzir. Mas, cara, esse ano, eu estava pensando, eu escrevi 4 artigos, cada um com uma pesquisadora. Então, queira ou não, a gente acaba produzindo muita coisa, porque existe uma necessidade, sabe? De você falar, de você enfiar isso nos eventos, de você mandar artigo, de você escrever. Então, o Lute como uma gorda vem disso aí, da gente eu querer trazer para fora da universidade esse debate e atingir o máximo de pessoas possíveis. E aí, a tese não ia chamar Lute como uma gorda, né? Ia ser o lugar social do corpo gordo feminino. Esse era o nome lá do projeto.
Só que aí, conforme as coisas foram rolando, e foi pegando tanto, foi ficando famoso, e aí as pessoas, da Lute como uma gorda, né, não sei o quê. Eu conversando, assim, com umas amigas e tal, eu falei, ai, tá muito careta, minha tese é totalmente revolucionária, a forma de escrever, quem que eu trago, e aí vai ser o lugar social do corpo, eu não quero. Aí eu fiquei pensando, falei, puta, lute como uma gorda, porque o lute como uma gorda faz parte desse processo de pesquisa. Eu só montei o lute como uma gorda porque eu estava pesquisando, né? O meu corpo gordo é o ator principal nisso tudo. Ele que me levou a estudar isso, ele que me levou a escrever a tese, ele que tem me levado a conhecer pessoas maravilhosas, mulheres maravilhosas, que eu nunca imaginei nem que existia. Essa rede, né? O curso que eu dou, por exemplo, o meu corpo, ele é responsável por isso. Ele tem me levado a lugares especiais, sabe? E aí ele tinha que estar lá também. E aí eu falei, não, eu vou colocar a Lute como uma gorda, gordofobia, resistências e ativismos. E eu adorei, assim, é isso, né? Acho que tem que ser esse nome mesmo. E agora o livro, que os meninos da Filos viram minha tese, me chamaram e falaram, Malu, vamos fazer isso um livro, isso é importante pra caramba. Eles entenderam a importância de ter um livro. Ele falou, mas não é um livro qualquer, vamos fazer um livro com arte, com mulheres gordas peladas, porque você tem várias fotos legais e tal. Eu falei, vamos, então vamos. Então eles compraram essa ideia, eles estão sendo muito parceiros, estou muito feliz, sabe? Porque eu já tinha lançado outro livro, né, do meu mestrado, mas a relação com a editora não era essa, era outra, era comercial e tal. Essa não, tem todo um cuidado, né? Um dos editores, ele fez a bonequinha, sabe? Para acompanhar o livro. É muito afeto. E o Lute como uma gorda tem isso, ele vai levando afeto onde ele passa. A minha banca, enfim. É isso, falei muito. Não, maravilhosa. Me empolguei. Não, tá ótimo. Acho que a gente ainda tem um tempinho aí, ainda tem quase meia hora. Apareceu uma pergunta aqui no chat do Ale Gonzalez sobre o termo inclusão, né? Falando que incomoda um pouco essa ideia de incluir o corpo, né? Incluir o corpo gordo, né? E aí ele pergunta sobre qual que seria a melhor ideia, o melhor conceito para a gente pensar isso, assim, melhor que inclusão. Eu não sei por que ele tem esse negócio com a inclusão. Eu não sei se é inclusão, porque a gente não tem nada para o corpo gordo. A sociedade não é feita para o corpo gordo em momento nenhum, lugar nenhum. Não tem cadeira em lugar nenhum, não tem banheiro em lugar nenhum, não tem roupa, não tem nada para gordo. Então, na verdade, eu não sei se é uma inclusão, é uma percepção que esses corpos existem. Por que não tem cadeira para pessoas gordas se nós somos 57% da população? Pô, como não existe maca, gente, no hospital se nós somos 57% da população? Tomografia. O que está por trás? Tomografia. O que está por trás disso? Cara, a gente é filósofo, é isso que a gente vai. A gente quer saber o que está lá por trás, né? Eu falo disso na minha tese. O que está por trás? A gordofobia. A gordofobia é tão foda que é tipo assim, você engordou, não vai ter cadeira para você. Você engordou, não vai ter roupa para você. Emagreça a qualquer custo, porque senão você não tem cadeira para sentar. A sociedade pressiona tanto o meu corpo para emagrecer em todos os sentidos. Eu não tenho cadeira, eu não tenho roupa, tá vendo? Se você não emagrecer, você não vai ter roupa, você não vai caber num avião, você não vai caber num transporte, você não vai ter cadeira para você sentar, você não vai ter trabalho. Olha que loucura que é isso. Tá? A gente está falando de uma sociedade que disciplina e pune. Você é maior do que o padrão, vai se ferrar por causa disso. E eu já ouvi várias vezes de não ter cadeira para mim, também desse tamanho, as pessoas acham que isso é normal, que eu mereço não ter cadeira, porque ninguém mandou ficar desse tamanho.
né? Assim que a sociedade pensa. Então, é muito profundo isso que eu estou falando. É muito profundo. Não ter uma cadeira, gente. Você ir num consultório médico, a gente está falando de saúde, hein? Vai num consultório médico e eu não entro na cadeira. E ninguém, não é que alguém vai levantar e vai falar, peraí que eu vou pegar um banco, sei lá, ou falar, gente, vamos comprar uma cadeira maior para a mulher que veio aqui e não conseguiu. Não, você volta lá e continua não entrando na cadeira. Uhum. Ela Sobre que emagreça. Sobre esse negócio da cadeira, teve um dia que eu vi a Thaís Carla, né? Que é essa influencer ela comemorando que conseguiu comprar uma cadeira de escritório, né? A empresa teve que fazer... Cadeira de escritório. Porque ela, enfim, ela falou assim, é a primeira vez que eu tô sentando numa cadeira de escritório, dessas que giram, sabe? Primeira vez que ela tá sentando na vida numa cadeira de escritório, né? Olha isso, gente. Né? Eu tenho problema com a cadeira de escritório porque é o seguinte, ela dura pouco porque ela quebra. Porque ela aguenta poucos quilos, eu peso 130 quilos. E nem sei quanto eu peso mais, faz tempo que eu não peso, mas eu peso isso. E agora eu comprei uma, porque a outra a gente mandou, meu marido mandou, a gente mandou num ferreiro para ver se arrumava, mas não fica legal depois que rompe. No encontro do ativismo, todas reclamavam, as gordas maiores, sobre as cadeiras. As que estudavam, as que pesquisavam. Pô, a gente não acha uma cadeira para estudar, porque cadeira de escritório é isso, né? A gente que está estudando, que escreve, é importantíssimo uma cadeira legal. E aí você não tem uma cadeira legal. Então, cadê a preocupação com a nossa saúde? São coisas que as pessoas, né, assim, não pensam. Aquilo ali é uma realidade que, para as pessoas que não são gordas, tipo assim, é uma realidade totalmente desconhecida, né? O fato de, por exemplo, não poder passar numa catraca, né? Então isso vai te impedir de vários lugares, né? E depois, quem entra por trás, por exemplo, no caso de um ônibus, às vezes tem aqueles ônibus com aqueles degraus gigantes, né? Que para idosos já é difícil e tal. Para pessoa gorda também, se for uma pessoa baixa e gorda, né? Subir naquele degrau é uma dificuldade, né? Então, assim, são coisas que as pessoas não pensam, as pessoas, né, que não são gordos, né? Não gordos. Não pensam nisso, não pensam que é uma questão realmente de direitos básicos. O ativismo gordo, eu aprendi isso no seu curso, que é a diferença entre o body positive, né, e o ativismo gordo. O ativismo gordo, ele é uma luta por direitos, e são os direitos básicos, né? Com certeza. E aí entra a importância das gordas maiores nisso, porque são as que não cabem na cadeira, são as que a cadeira não tem, são as que... Então, assim, ver a Thaís Carla não entrando na cadeira, que você olhou e falou, puta, cara, ela não tem uma cadeira de escritório, primeira vez que ela tá. Ou outras que eu já vi de não ter calcinha, né, ter a dificuldade de ter a calcinha, e outras coisas. Então, assim... a gente está falando disso, como isso é cruel, porque é um direito seu. Pegar ônibus é um direito seu, ter uma cadeira é um direito seu, ir no hospital e ser tratada, você paga o plano ou não, você paga o SUS, você paga, né, imposto e tal. Você tem que ter uma maca para você, gente, você tem que ter um aparelho. Qual que é o maior medo de uma gorda maior do ativismo na pandemia? Não é pegar o corona, é necessitar de um hospital, porque ela sabe que ela vai chegar lá, nada vai ser feito para ela, fora o preconceito que ela já vai, né, o olhar, e aí, é gorda, vai morrer, né, tá vendo? A obesa, né, não consegue. Então, assim, é um inferno isso, sabe? É muito ruim, porque é o tempo todo, o mundo te apontando, emagrece, você não pode... Por isso também eu falo disso na minha tese, eu fui para um hospital fazer uma cirurgia e me colocaram numa ala de obesos, e o médico que era especialista em obeso que tinha que me tratar. E era um monte de gente que ia fazer bariátrica, mas um monte de gente. E eu, no primeiro momento, falei, gente... E o cara falou, você tem que fazer bariátrica, você tem que fazer bariátrica, você vai morrer e tal. E eu pensando, cara, eu não quero fazer bariátrica. No começo eu comecei meio que a discutir com ele. E depois eu tive uma sacada. Eu falei, cara, eu vou fazer uma pesquisa aqui.
Eu vou fazer uma pesquisa aqui na minha terra. E tem um subcapítulo que é essa pesquisa, que eu conversei com as pessoas e tal. As pessoas não aguentam, cara. É muita treta. É muita pressão. Não aguento. Eu pensei já, teve épocas que eu pensava, falava, não quero mais, cara, não aguento mais isso, né? É muita pressão. Você tem que estar muito bem preparada, sendo gorda maior, para não emagrecer. Porque é pressão por todos os lados. É sua família, é os móveis, é a roupa, é na rua, é os seus vizinhos. É complicadíssimo ser uma pessoa gorda. É disso que meu livro fala, né? Denuncie isso aí. Uhum. E você fala um pouco sobre a afetividade e a sexualidade das pessoas, principalmente das mulheres gordas? Falo. Tem um capítulo que eu falo sobre pornografia gorda, que é uma coisa que eu não sabia que tinha, assim, não conhecia. E eu descobri alguns canais de mulheres de 150, 180 quilos que ganham dinheiro com isso. E eu conversei com algumas e aí, olha que louco, que é uma sacada assim. A pornografia gorda, o consumo dela aumentou pra caramba no mundo, mas assim, coisa de 500%, sabe? Eu não lembro agora, porque tem esses dados, mas eu não lembro agora. Comprei o livro e leio. Tipo assim. E aí, o que eu comecei a sacar? Que existe um puta desejo e tesão por mulher gorda. Existe. Só que a gente não pode assumir. As pessoas não podem assumir. Então, a gente bate punheta, a gente se masturba com o corpo delas, mas em 4 paredes, entendeu? Fora isso, nem pensar. Né? Eu transo. Outra coisa também, num grupo de mulheres gordas maiores, todas tinham seus peguetes, suas transas e tudo mais, mas não podia aparecer, né? Então olha que crueldade, né? Eu quero fazer sexo com você, eu tenho desejo com você, porém as pessoas não podem saber, porque eu não quero que vou me associar a uma pessoa gorda, né? Bem... Você vai falando, né, e a importância disso que você frisou, né, da interseccionalidade, né, dessa questão das pessoas gordas com outras vivências e outras militâncias, a gente pode, em alguma medida, também estar comparando, por exemplo, com a questão das mulheres trans e das mulheres travestis, né, que passam, principalmente as travestis, né, passam por situação muito semelhante, né, existe, né, enfim, o desejo e tal, mas poucos são aqueles que assumem um relacionamento mesmo, público, etc. Coisa muito similar acontece com as pessoas Agora imagina gordas, uma trans gorda. Imagina uma travesti gorda, você entendeu? Porque você junta aí as exclusões, né? Negra. Entende? Gorda, negra, entendeu? Especiais, imagina, assim, é todo um conjunto, né? E tem que ser falado sobre isso, né? Tem que ser estudado, falado, e por elas também. Existem essa discussão da gorda, né? Eu acho que o feminismo decolonial, inclusive, ele dá conta um pouco disso quando você começa a ler, porque é isso, o corpo gordo, ele é total decolonial, né? O nosso corpo é total decolonial, ele está fora desse padrão aí, e ele é morto por isso, né? Quando a gente está falando de estudos do corpo gordo, a gente está falando de decolonialidade do corpo. Uhum. É visto como o conceito da Spivak, né? De um corpo subalterno, né? De sujeitos subalternos. Né? O gordo é subalternizado. Né? Não tem direito enfim, ao transporte, à mobilidade, mas também a empregabilidade, né? Tipo, quem vai contratar uma pessoa gorda? Um dia também estava num debate e aí também surgiu a questão uniforme, das empresas que fazem uniforme. Não faz uniforme para pessoa gorda. Não. Então, não faz nem contrata. Já está lá no RH, ó, for gordo, você não contrata porque é preguiçoso, é sujo, vai ficar doente, vai dar problema, né?
A Roberta Damasceno está falando que a Letícia Carolina, que também já, a professora Letícia, que também já passou aqui, que também é filósofa, ela produziu um artigo sobre transfobia, e gordofobia e solidão. Olha Então, que legal. Eu não conheço Letícia Carolina, vou procurar ela depois. acho que ela está aqui no Instagram como professora Letícia. Ela é trans, gorda, negra, então ela já falou aqui pra gente também nas filósofas. Vale a pena Muito seguir o trabalho dela. Muito importante que comece aí a todo mundo, né, a falar, escrever, trazer essa discussão aí à frente. É importantérrimo. Eu falo um pouco disso, mas eu não, né, eu estava falando em primeira pessoa, eu foquei em Gorda Maior, como, né, eu falo várias vezes isso, no meu lugar de fala, falo da importância disso, que precisa existir, falo que o problema é, né, o ativismo gordo e a discussão do corpo gordo, ele tem muitos viés, ele é um universo, mas eu foquei na minha história, nas minhas coisas, e como filósofa, como uma mulher dentro da universidade, branca, né, que passou aí por muitos problemas e tal, mas eu não quis me aprofundar porque não é o meu lugar de fala e essas pessoas é que devem falar, né. E como a gente está nos 10 últimos minutos, eu queria que você falasse para o pessoal como faz para adquirir seu livro, né, que está nesse momento de pré-venda, e enfim, e se você quiser, né, completar mais, se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, a gente tem uns 10 minutinhos finais para isso. Eu posso responder se fizer pergunta. Meu livro é entrar lá no meu Instagram, Estudos do Corpo Gordo, no Linktree, tem pré-venda, você clica e já cai lá no site da editora. Dá uma força lá, gente, pra gente fazer esse livro acontecer. Precisa acontecer, né? Agradeço aí a galera que esteve aqui, que ouviu, né, que colaborou aí com as perguntas, que falou, que se envolveu, que teve esse interesse. Quero agradecer também a Marcela, que eu conheci, né, por causa do Filósofas na Rede. Na hora eu já me apaixonei pelo nome, nem tinha muito seguidor, nem lembro, era bem no comecinho, não era? Que você me falou, eu já falei, ai, que lindo isso! Eu acho muito legal quando as filósofas se juntam, porque, não sei você, mas eu na minha universidade, machismo pra caramba, não foi muito legal algumas coisas lá, não. Então, quando você me falou, eu fiquei muito feliz, e aí eu falei, Marcela, agora vamos fazer uma falando com o livro, você na hora, né? Então eu quero agradecer essa mão que você tem me dado, e eu tô muito feliz de ter te conhecido. Muito. Eu também. Nos conheceu pessoalmente, né? Quando eu for pro Rio, esquece, eu já vou te avisar e falar, olha, se prepara que eu tô chegando. Pode vir pra casa. É super bem-vindo já. E a Karina tá perguntando se tem PDF. O que tem PDF é sua tese, né? Sua tese o livro é outra coisa, né? O livro ele tem uma outra adaptação para livro, né? As imagens e tudo mais. E tá disponível lá em PDF a tese, mas a ideia, gente, é comprar o livro. O livro tá R$36, super barato. Né, ajuda aí, faz uma vaquinha, compra em 3 e não sei, ajuda. Não, a gente tá num problema tão grave com o livro, né, no país, cara. Os caras estão querendo taxar, estão querendo acabar que a gente escreva, né? Estão querendo acabar com a produção. É tão importante que a gente compre livro, que a gente mostre que a gente consome livro, que a gente gosta de livro. Né? Fora que é um livro todo artístico, com as fotos e tal, então acho que vale a pena dar uma investidinha aí. R$36, gente, não é caro, né? Não, com certeza, gente. Então, vamos lá. E aí, para quem, enfim, tá aqui vendo, quem não segue, o correio não tá entregando, enfim, entrega sim, tá entregando sim, mas tá complicado mesmo a questão do correio também. Outra coisa que tá sendo sucateada, né, e prestes a acabar, né, eles têm a transportadora, a editora tem transportadora, tá? Não precisa se preocupar com o correio, não. Vai lá e faz sua compra. Então é um problema, tá? Mas
o que eu ia falar? Então, só fazendo assim, o merchan aí das filósofas, né? Quem entrou aqui não segue as filósofas, né? Então, por favor, sigam, divulguem. A gente está há um tempão tentando chegar a 6.000 seguidores no Instagram, mas a gente também está no Facebook e no YouTube. Então, essa live aqui vai ficar um tempinho aqui no Instagram, mas depois a gente apaga porque a gente coloca no canal Filósofas na Rede do YouTube. E a gente também está fazendo rodas. Agora a gente começou com um formato novo, a gente está, né, fazendo, que dá muito mais trabalho. Isso. São mais mulheres, né? São mais mulheres juntas falando no YouTube. Inclusive, já te faço um convite. Vamos pensar, chamar outras manas para fazer na roda, que é esse nosso outro formatinho lá no YouTube. Então, gente, sigam Filósofas na Rede no YouTube e no Facebook, aqui no Instagram, divulguem, sigam os estudos do Corpo Gordo, né? Aqui no Instagram, não sei se também tem YouTube, enfim. Tem YouTube, tem Facebook, tem tudo, mas tá lá no Linktree, é só você clicar então, e dá certo. E façam o curso da Malu Gimenez, porque é maravilhoso, gente. Eu tô fazendo, tô ansiosíssima. Tá aberta inscrições. Tô ansiosíssima para a última aula, sim. Estou assim, já li um monte de coisa. Enfim, estou querendo muito o nosso. Eu tô muito feliz, viu? Estou muito feliz com o curso, assim, com os feedbacks das pessoas, como que eu imaginei mesmo de transformação, de empurrar gente que não tinha estudado há muito tempo, gente que queria estudar e não sabia por onde começar. Estou bem feliz com o curso, muito feliz. E vai vir coisa grande e gorda por aí, tá, gente? Vai vir coisa muito grande, muito gorda e muito maravilhosa nesses encontros aí que a Malu tá propondo. Então, gente, é isso. Obrigada mais uma vez. E sempre que você quiser, você é sempre bem-vindo aqui nas Filósofos. Pode voltar às vezes que você quiser falar de outra coisa. Eu que agradeço, eu que agradeço, eu que agradeço. Eu sou fã. Eu sou fã do projeto, muito mesmo. Sempre que eu posso eu falo, que eu tenho oportunidade eu falo de vocês, falo para seguir. Queria estar aqui para falar do livro, para mim foi a gente bate, né? A gente tem a ver. Então eu estou muito feliz e eu gosto de fazer coisas com pessoas assim, que eu me sinto bem e que tem essa ligação, né? Porque é para isso que a gente está aqui nessa vida, né, gente? Para fazer ligações, porque se for para outra coisa não dá, né? Então, agradecer mesmo. Brigadaça. Obrigada a você. Vida longa aí. Vida longa para as filósofas. Eu dei sorte, hein? Eu comecei lá no começo, foi vindo e tal. Vocês vão chegar nos 6.000 rapidinho. Sim. Um beijo, querida. Beijo, e boa sorte. Obrigada, gente. Vamos se falando, vamos se falando. Beijo. Beijo.